Graça, paz. Quase que eu nem voltei, né? Eu estou, sim, muito em casa, muita vontade, mas eu estou me sentindo realmente um profeta sem mensagem. Eu estou me sentindo. Eu passei a tarde toda tentando assim, Senhor, coisa que eu mais faço é isso, mas claro que a gente fica burrinho, né? Não consegue ler nada. Mas eu queria compartilhar com os irmãos hoje algumas coisas que Deus tem compartilhado comigo. Vamos ler então Tito 2. Tito 2. Tito 2. Versículo 11, 12, 13, 14, 15. Tito 2, 11, 12, 13, 14, 15. Porque a graça de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta, repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Eu vou já dizer para os irmãos a doença e já vou dizer também o remédio, para que os irmãos possam me acompanhar. Existem 3 perigos que têm sondado a igreja depois do século XVII, mais enfaticamente, por causa dos desdobramentos escatológicos que começaram a acontecer. Mas nós enfrentamos hoje, basicamente, 3 grandes inimigos. Muitos deles nós talvez não estejamos nem sequer cientes de que eles estão destruindo de forma tão silenciosa e sorrateira nossas igrejas. E quando a gente percebe, muito daquilo que nós poderíamos ter ajudado já não pode mais ser feito, porque o diabo já aniquilou aqueles que ele destruiu. E muitas vezes nós estamos lutando uma guerra no ponto onde ela não está acontecendo. Esse tem sido talvez o grande erro da igreja moderna, de lutar uma batalha onde ela não está mais renhida. Eram as estratégias de guerras antigas. Colocava um exército menor na frente, no ponto mais forte, mas naquele ponto que era mais fraco do muro, havia um exército maior. E às vezes a cidade que estava resistindo esquecia de manter mais resistência aonde a batalha realmente ia ser decidida e acabou focando naquela batalha menor, que ela achava que seria fácil de vencer, e acabou perdendo tudo. Então, Deus colocou isso no meu coração e nos últimos anos Deus tem me levado a falar, a ensinar sobre isso. Eu queria compartilhar com vocês os 3 grandes perigos que a igreja enfrenta, os 3 venenos, depois os 3 remédios. Primeiro é o secularismo. O segundo, mundanismo. O terceiro, nominalismo. Eu vou repetir. O primeiro, o secularismo. O segundo, o mundanismo. E o terceiro, o nominalismo. Quais são os 3 remédios que o Espírito Santo dá para a gente curar esse mal na igreja? O primeiro, a restauração da verdadeira espiritualidade. A segunda, a necessidade iminente de um avivamento. E terceiro, o retorno da expectativa da iminente volta de Jesus. Então pensam comigo. Primeiro, vamos começar pelo secularismo.
Eu peço perdão para você, eu queria muito trazer um assunto mais devocional, mais pessoal, mais focado na sua necessidade. Eu queria muito, mas meu coração teme de eu talvez não te ver e eu não te avisar desse perigo que o Espírito Santo me ensinou. Uma época da minha vida, nós estávamos orando e jejuando. Deus sempre me dá uma palavra no tempo do jejum. E Deus disse para mim: eu vou te ensinar a história. Então eu comecei a reler a história de um prisma muito diferente daquela que a história aconteceu, já que todo o registro da história é interpretado por quem está registrando. O historiador, ele é um intérprete da história. Infelizmente, nós não temos, ou quase não existe hoje, um historiador que consiga contar uma história sem interpretar os fatos. Então, o que nós vemos da história é uma versão daquele que está contando a história. E que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com aquilo que a história realmente aconteceu. Ou ele está dando uma ênfase de alguma parte da história mais importante e esquecendo todos os elementos que contribuiu para aquele fato. E nós que estamos lendo, não temos todo o conhecimento que ele tem, nós acabamos sendo levados a uma interpretação equivocada da história e às vezes nós não entendemos o que realmente aconteceu. Já que a história dos homens também é a história de Deus, porque Deus esteve e estará intervindo na história o tempo todo. Primeiro, secularismo. O secularismo nasce basicamente quando final do século XVI, início do século XVII. As raízes dessa vertente que se opõe à igreja, e o diabo foi sagaz com isso. Por quê? O que ele fez primeiro? Antes do diabo destruir a igreja, ele tirou a mão da igreja, da vida fora da igreja. Ele criou uma ideia de que igreja, é coisa de domingo, é coisa de dentro de um templo. E ciência, educação, política, sociedade é coisa da vida, que não tem nada a ver com o religioso. Então nasce aquela vertente secular. Isso nasce basicamente de uma interpretação maliciosa de historiadores, principalmente marxista e neodarwinista, quando conta a história invertida. O que o diabo fez? O diabo criou uma bruma na história. Uma bruma, aquelas nuvens, como se fosse uma cerração, né? Que você não vê nada, para que as pessoas não pudessem ver o que ele realmente estava fazendo. Então o diabo chamou aquilo que a gente conhece historicamente de Idade das Trevas, que é o século das luzes, de trevas. E chamou aquilo que são e é o século das trevas de luz. Ele inverteu a história. Por que ele fez isso? Porque ele não queria e ele não quer que ninguém descubra o que ele estava fazendo por trás de tudo aquilo que ele fez. Por exemplo, todos os nossos filhos, e talvez nós aqui que estejamos cursando algum curso, seja nossos filhos da escola, desde o primário até mesmo a gente na universidade, vai aprender a grande mentira de que a Revolução Francesa é o acontecimento mais importante da história e que marca a história do sagrado para o secular. Ou seja, na Revolução Francesa, a ciência se liberta da religião e agora o homem pode pensar por si mesmo sem a interferência da religião, interferindo no pensamento e no crescimento da ciência. Essa é uma mentira desavergonhosa, asquerosa contada pelo diabo. A Revolução Francesa é a manifestação de ódio, de mentira, de morte, de distorção. A única coisa que a Revolução Francesa foi é científica. Porque ela foi um golpe de iluministas, filósofos, ocultistas, presos a sociedades secretas, ou seja, gente envolvida com satanismo no mais profundo, que toma o poder com a argumentação política e democrática, acaba com a monarquia na França e começa a matar todo mundo que diz respeito à religião. Então, todos aqueles padres que não assinaram certificado
de cidadão, onde você aceita a nova religião do Estado. Agora a religião do Estado é a razão. O Estado é um Deus. Pegaram as igrejas e transformaram todas as igrejas em o templo à razão. Encheram as igrejas de mulheres seminuas, como que fosse aquelas prostitutas das deuses, né, de Afrodite, de Diana, a fim de trazer de volta aquelas concepções de que o cristianismo é um mal da história. E começaram a matar gente piedosa, mataram cientistas piedosos só porque eles criam em Deus. Ou seja, a Revolução Francesa foi um terror, foi genocídio, foi morte, foi ódio, foi opressão, foi o primeiro protótipo do governo do anticristo estabelecido no mundo. Porque tudo o que fizeram lá na Revolução Francesa é um protótipo daquilo que o diabo vai fazer do mesmo jeito na grande tribulação. Ou seja, essa história que a gente ouve, que a partir dali os direitos humanos é uma balela desavergonhada. As pessoas tinham que ter vergonha na cara de contar um negócio desse. Mas isso virou ciência, porque um dia alguém foi lá, contou essa porcaria errada, embora tem tantos homens piedosos, ou mesmo não piedosos, e bons historiadores que contam a história de verdade, montando que isso foi, né, um uso, uma estratégia filosófica e antirreligiosa, por assim dizer, secular, para tentar eliminar toda a ideia de Deus da religião. Mas vejam, antes dela acontecer, o diabo levantou um cara que é chamado o pai do iluminismo. O nome dele é o Jacques Rousseau. O Rousseau, ele nasce no mesmo tempo de John Wesley, para você fazer uma comparação, e ele desenvolveu 3 conceitos que influenciam até hoje essa sociedade. Primeiro, ele ensinou a ideia de que seja você mesmo. Ele é o pai do culto da autenticidade, ou seja o que você deseja ser. Não tem essa historinha que a gente ouve hoje, né? Aquilo que você quiser seja. Isso tudo foi um deslumbre satânico dado a esse homem. O diabo preparou esse homem na criação do jeito que é, porque ele era maligno, ele era bestial, ele era odioso, ele era infernal. E ele desenvolveu a ideia que as pessoas deveriam liberar seus sentimentos, seus desejos, e que elas não deveriam viver debaixo de nenhum governo, conceito, ideia ou princípio opressor. Depois, isso produziu todo tipo de imoralidade. No tempo da França, começou a transformar as igrejas em prostíbulos. O Estado bancou mais de 100 prostíbulos. Igrejas que eram igrejas foram transformadas, porque agora a prostituição se tornou oficial, baseada nesse conceito de que os homens têm que liberar sua sexualidade, sua vida imoral, como era na filosofia grega, antes do cristianismo. Depois, ele ensinou a ideia do contrato social. Ele criou o mito da vontade geral. Ele, trocando em miúdo aqui, o que é a vontade geral? Nada mais é do que um grupo elitizado, que teoricamente é iluminado, determina o que é bom para a maioria. Não importa se a maioria vai aceitar ou não vai aceitar, não importa se ela vai perder os seus direitos ou as suas liberdades e garantias individuais. Mas se essa minoria iluminada, sábia, decide que aquilo é bom, todo mundo tem que abrir mão dos seus conceitos. Essa ideia criou todos os governos totalitários que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque os governos totalitários foi a forma que o diabo teve de dar um golpe com a espada na igreja. Então, os governos comunistas, o fascismo, os governos que seguiram Hitler, todos eles nascem dessa visão dominante, autoritativa, ditatorial, totalitária e que se opõe principalmente ao cristianismo e a todos os valores das Escrituras. Então, o que é o secularismo? É uma revolta, é uma rebelião contra Deus e sua palavra. Outra coisa que Rousseau ensinou é o chamado ideal do nobre selvagem. É a ideia de que é a sociedade, entre aspas, o cristianismo, que corrompeu as pessoas.
Porque antes de chegar ao cristianismo, as pessoas eram boas. É por isso que a magia está dominando o cinema. Hoje, a bruxaria é a religião que mais cresce entre os jovens no mundo inteiro. Na América, não há... Você chega na casa, virou uma febre. Os adolescentes da América estão atolados até o fundo do poço nessa visão de Harry Potter, de bruxaria. Por quê? Porque essas ideias pregam que antes do cristianismo, a bruxaria era uma religião de paz, que faziam as pessoas serem reconhecidas como indivíduos, que não oprimia. É uma grande mentira. O século IX, quando o cristianismo chegou nas colônias da Inglaterra, que se estabelece lá, os homens eram selvagens. Eles matavam e comiam uns aos outros. As religiões eram tribais. Havia um sacrifício de crianças o tempo todo para agradar. Ou seja, a magia e a bruxaria sempre foram religiões das trevas, que mata e destrói as pessoas, tornando elas vítimas do desejo de demônios caprichosos. Então, essa ideia do ideal nobre, né, que Rousseau ensinou, influencia hoje o nosso mundo. Quer ver o último filme do Avatar? Olha como o diabo está treinando, discipulando, evangelizando os nossos filhos. Pandora, o mundo onde tudo vive em harmonia. Uma sociedade simples, sem tecnologia, mas que respeita, conectada à natureza, a ideia de que a natureza é Deus, de que nós estamos conectados, aquela ideia toda, né, orientalista do budismo e do hinduísmo, aquelas seitas animistas. Mas quem é que chega lá e estraga tudo? O homem. Na visão capitalista, na visão cristã, chega lá esse homem. Ou seja, os nossos filhos estão sendo evangelizados em uma sala de cinema, comendo pipoca e vendendo uma história para eles, que no subconsciente deles fica muito claro que essa ideia da cultura judaico-cristã, ela é destruidora, ela é eliminadora, ela destrói as pessoas, ela rouba das pessoas a simplicidade, a sua sinergia, a sua simbiose com o meio ambiente, com a vida, e isso as tornava felizes, agora elas são infelizes. Porque o filme tem uma vertente muito... Ele não foi escrito só para entreter, ele foi escrito para discipular, para evangelizar, para atrair corações das pessoas. Então, isso influenciou um outro cara, que é o Karl Marx. Marx é o pai dessa visão moderna. E o marxismo, então, veio com força, recontando uma história. E esse marxismo cultural hoje, né, já que ele não consegue trabalhar, por enquanto agora, na visão política, ele está trabalhando na visão conceitual. Por quê? Porque o diabo sabe que esses conceitos vão destruir a alma e o coração dos crentes. Veja, de cada 10 crentes que vai para a universidade, 7 abandonam a igreja. Essa é uma estatística, irmão, que já foi feita várias vezes e sempre chega no mesmo valor. De cada 10 jovens que vão para a universidade, 7 abandonam a igreja para sempre. 2 ficam na igreja, mas ficam frios para o resto da vida. E um só sobrevive. A pergunta é, por que o índice de crentes que são resistentes aos falsos ensinos da universidade é tão pequeno assim? Nossas crianças estão sendo constantemente, por exemplo, levadas e sendo ensinadas, por exemplo, a crer no evolucionismo, numa ideia tola, mentirosa, anticientífica. Hoje, a grande parte dos alunos cristãos, mais ou menos 86% dos alunos cristãos do primeiro grau e do segundo grau acreditam ou admitem a evolução. Os nossos moços e crianças, né, adolescentes e jovens, estão indo para a escola
eles não estão indo lá só para aprender matemática e geografia. O diabo está treinando os nossos filhos na sala de aula. Ou seja, a gente está na igreja cantando, ensinando e pregando, e o diabo já minou o coração deles há muito tempo. Ou seja, há neles um antídoto contra a palavra de Deus. Eles não conseguem chegar lá e fazer uma correlação que as escrituras estão associadas à ciência, que Deus está associado à matemática, que você não pode estudar matemática, física, química sem Deus, porque tudo isso tem a ver com aquilo que Deus criou. Então, se a igreja não abrir os olhos para o secularismo e não dar a resposta à altura. Eu preguei uma série de sermões na igreja sobre a criação. Por exemplo, eu preguei 14 sermões mostrando para as pessoas a mentira que a falsa ciência inventou sobre os dinossauros. De que surgiram há 65 milhões de anos antes. E que um meteoro cai do céu e destrói tudo. Uma mentira deslavada, que já foi desmentida, comprovada, que é uma farsa. Você vê, só uma palhinha aqui. Você vê, a ciência diz que não há dinossauro menos de 65 milhões. Ou seja, se a gente seguir a ideia da criação do Big Bang, e o Big Bang é outra tolice, né? Já imaginou? Não tem matéria, não tem espaço, e não tem energia, e tem uma explosão? O Big Bang é a teoria mais louca, mais irracional que um ser humano pode admitir na vida. E se tivesse um pouquinho de matéria, e um pouquinho para evoluir tanto que tem, essa explosão deveria ser numa proporção tal. Mas como eu vou ter uma proporção tal de explosão com tão pouca energia, com tão pouca matéria, com tão pouco espaço? Ou seja, ela é tão irracional que ela não explica absolutamente nada. Mas os nossos filhos estão indo para a escola, ouvindo isso, e isso está minando o coração e a fé deles. Veja, preguei sobre os dinossauros, né? Segundo eles, todos eles acabaram há 65 milhões de anos. As gramíneas, como plantas, gramas, arroz, só surgiram de 10 a 12 milhões de anos atrás. Ou seja, há pelo menos um espaço entre os dinossauros e as gramíneas de quase 50 milhões de anos. Quase 50 milhões de anos. Mas aí começou a encontrar um monte de dinossauro que morreram congelado, com o estômago cheio de arroz, com o estômago cheio de grama, mostrando mais uma vez que a tolice de se crer numa teoria anti-Deus e anti a palavra de Deus. Ou seja, é uma ideia tão tola, mas que é ensinada, que é admitida, porque aquilo tem cara de ciência, que aquilo tem cara de verdade. E isso é um problema, por quê? Porque os nossos filhos não são ensinados, porque tem tantos bons cientistas que nem crentes são, que se opõem a isso e mostram a farsa disso, porque por trás disso tem uma estrutura maligna que só tem um único propósito, que é enganar as pessoas. Então, a igreja precisa se opor a esse espírito secularista que está... E nós, pastores, temos um trabalho de ajudar as nossas crianças, de ajudar os nossos jovens, os nossos adolescentes a aprender ciência criacionista e destruir essas mentiras. Porque livro e material científico tem demais. Outra coisa que está acabando com a igreja de forma sorrateira é o mundanismo. É quando a igreja começa a tentar buscar relevância. É quando ela quer se tornar importante. É quando a igreja quer competir com o mundo. É quando a igreja quer ser igual ao mundo. É quando a igreja começa a gostar do mundo. E ela começa a ver no mundo uma forma de vida que até então que Deus não aceita. Deus e o mundo são inimigos. Deus odeia o mundo.
o amor de Deus não está naqueles que amam o mundo. Tiago diz que adultos, vós que sois amigos do mundo. Ou seja, o mundo é uma oposição a Deus. E hoje nós corremos o risco muito grande quando a igreja começa a se parecer com o mundo. O que caracteriza a igreja e o mundo é a diferença. Ela só atrai o mundo porque ela é diferente. Muitos de nós, pastores, somos, às vezes, atraídos, por exemplo, por usar ciências humanas a fim de resolver problemas espirituais. Eu não tenho nada contra alguém fazer um curso de psicologia, psiquiatria, isso não tem nada a ver, pode fazer. O grande problema é quando a gente acha que isso vai resolver problemas espirituais. Então nós acabamos levando a igreja para uma visão que Deus não está nos levando, não está nos orientando, e nós estamos nos assemelhando ao mundo, nós estamos buscando relevância, nós estamos buscando participação política, nós estamos tentando ganhar em relevância política, e essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é o ID, é a evangelização, é a pregação, é a libertação dos oprimidos. A terceira coisa que está matando a igreja hoje é o nominalismo. Hoje, a gente tem uma discrepância muito grande entre aquilo que as pessoas creem e aquilo que elas vivem. O academicismo tomou conta de tal forma do mundo evangélico que hoje, quando a gente quer dirimir uma dúvida, a gente vai para um debate. A gente vai para a internet para ouvir alguém que fala sobre isso. E muitas das vezes aquela pessoa que está explicando aquilo, ela é tomada de uma teologia, de uma eclesiologia que não tem nada a ver com a nossa herança espiritual, com o nosso legado. Aí estamos ouvindo quem não deveríamos ouvir. Ou seja, nós estamos tornando o evangelho uma discussão teológica, uma controvérsia teológica. É uma briga entre calvinistas e arminianos, entre cessacionistas e pentecostais. Esta não é uma briga. Quando John Wesley escrevia sobre o arminianismo, dizia: eu não estou escrevendo aqui para combater os calvinistas, eu estou escrevendo para preparar os arminianos. Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que a teologia está produzindo impiedade. Tem gente que tem uma ortodoxia perfeita, mas não tem ortodopraxia. Ela não vive aquilo que prega, ou aquilo que ela acredita produz um nominalismo, uma vida vazia, uma vida fraca, que não tem reação a nada daquilo que é de Deus. E isso se tornou um grande problema. 96% dos alunos que estão saindo dos seminários não são convertidos e serão pastores de igreja. Estão influenciados por ideias liberais, por conceitos que não é a nossa tradição teológica. E eles estão trazendo para a igreja os conceitos que estão destruindo o povo de Deus. Por quê? Porque nós estamos teorizando o evangelho. Nós estamos dando a ele cara de ciência. O evangelho não é ciência, o evangelho não é teologia no conceito acadêmico. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí você vê hoje os jovens cristãos enchendo a cara, fumando, vivendo uma vida imoral, gostando e amando do mundo do mesmo jeito, e discutindo em blogs, teologia, lendo livros de 1.000, 2.000 páginas, e discutindo uma teologia só para acomodar a sua consciência a uma vida mundana e de pecado. E aí, depois que de tudo, Deus me disse, só tem 3 jeitos de resolver isso. Primeiro, nós precisamos restaurar a verdadeira espiritualidade. Escute, nós precisamos usar os meios de graças que Deus nos deu.
Nós precisamos voltar a levar o nosso povo a ler a Bíblia Sagrada. Fui visitar um amigo em São Paulo, interior de São Paulo, e aí fui na igreja dele, ele tinha uma livraria. Cheguei lá, vendendo aqueles livros, né, para a igreja, livro de teologia de um, de outro, Armínios, Calvinos, aquele monte de coisa lá. Eu perguntei, mas você vende isso por seus... Não, pastor, eu quero que eles, que eles leiam o que quiserem, que aprendam a pensar por si mesmo. Eu falei, onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu isso? Ninguém pode aprender a pensar por si mesmo antes de ser guiado, antes de ser discipulado. Outra coisa, tem mais de 12 livros aqui, não tem uma Bíblia para vender? Ou seja, nós precisamos levar o nosso povo a ler Bíblia. Não é Calvino, não é Armínio, não é João, não é Carlos. O nosso povo tem que voltar a ler as Escrituras. Tem que aprender a fazer devocional, tem que amar esse livro, tem que vivê-lo, tem que aprendê-lo. Mas esse livro, Deus, o Espírito e você, como mestre da igreja. Outra coisa, nós precisamos motivar. No meu tempo a gente fazia gincana de quem debate bíblico, gincana bíblica, né? Então, nós como pastores precisamos criar um método de leitura bíblica para ajudar o irmão. Vamos seguir isso aqui por ano, vamos ler esse livro. Nós precisamos estar estimulando para que os nossos membros aprendam todos os dias a ler a Bíblia, fazer um culto doméstico. Nós precisamos restaurar esses vínculos, esses meios de graça. Segundo, nós precisamos ensinar o nosso povo a orar. Hoje, uma das coisas mais tristes que eu concluí foi quando eu descobri que grande parte das pessoas que mais escreve sobre a oração não tem uma vida de oração. O Leonardo Ravenhill e o E.M. Baldes, que escreve muito sobre oração, falam o seguinte: uma igreja pode ter um grande programa, por exemplo, até mesmo missionário, pode ter um grande programa de televisão, pode investir dinheiro em formação de obreiro, ela pode ser a igreja modelo, mas se ela não levar os seus membros a orar, ela não terá feito absolutamente nada. Aí ele fala, se uma igreja no meio do mato, com um pingo de gente, que nem luz elétrica tem e que nunca investiu um centavo em nada, mas o pastor daquela igreja levou aquele povo a orar, ela terá feito tudo. Porque nós não podemos fazer nada sem oração. Sem oração nada acontece. Sem a oração os milagres de Deus não acontecem. Sem a oração nós não vamos receber o poder para resistir todos esses males. Então, nós precisamos valorizar as reuniões de oração da igreja. Perdoe dizer isso para vocês aqui, irmãos. O meu povo tem que me ver orando. Meu povo tem que me ver lá suplicando a Deus. E orar com a igreja é uma das coisas mais importantes que o pastor pode fazer. Eu disse aos irmãos, não me procure no gabinete se vocês não estiverem dispostos a orar comigo por um tempo. Se vocês não querem vir às reuniões de oração da igreja, que eu estou em todas elas, então não me procurem. Porque se vocês não querem orar pelos seus problemas, eu não tenho nada que fazer por eles. Parece uma coisa simples, irmãos, mas é uma coisa que nós não podemos perder de vista. Eu faço um tempo de oração que eu chamo jornada. Na terça-feira os homens, as mulheres, os jovens estão orando. Por exemplo, agora sábado, dia 23, a gente tira um tempo de jejum e oração, setembro e março. Então, vai começar às 14 horas, vai ter às 20 horas, é um tempo de oração e de jejum. Eu estou com eles lá, e orando com eles e buscando a Deus. Eu estou criando o tempo todo um trabalho de oração. Por quê? Porque se não orar, absolutamente eu estou sozinho. Outra coisa
que nós precisamos levar o nosso povo é a jejuar. A prática do jejum é uma coisa muito importante. A igreja primitiva jejuava na quarta e na sexta. John Wesley não consagrava ninguém que não jejuasse e não orava. A quaresma, que a gente conhece hoje, a católica, foi criada pelos pais da igreja no século II como 40 dias de oração antes da Páscoa. Agora que virou, essa porcaria que virou, mas inicialmente era só oração e jejum. Então, nós precisamos voltar a restaurar aquela verdadeira espiritualidade, em que o povo de Deus outra vez é despertado a orar. Eu combinei com os meus líderes, ninguém ocupa lugar no ministério se não orar. Nós que temos um pacto eclesial, que é um pacto de igreja, e qual é o princípio pétreo? Sem oração nós não faremos nada. E só faremos com quem ora. Então, cada diácono, cada líder de grupo tem que acompanhar o movimento de oração dos seus liderados. Um diácono só atua se ele gastou o seu tempo de oração. As irmãs se reúnem o tempo todo para orar e as líderes têm uma escala de oração que divide entre elas. Eu preciso motivar os irmãos. É lógico que isso, é motivação, não é imposição, mas você precisa criar meios para fazer as pessoas orar, porque senão elas não vão orar. Elas precisam ser ajudadas, empurradas, motivadas, direcionadas, senão elas não vão. Então, para resolver isso, não se resolve só com argumento, não se resolve só com ciência criacionista, só se resolve isso com o poder da oração. Segundo, para resolver isso, nós precisamos clamar por um avivamento. Irmãos, nós precisamos de um mover de Deus. Se Deus não descer sobre nós com poder e começar a operar as suas obras, nós não vamos ajudar essa geração. As pessoas precisam ver a graça de Deus caindo no nosso meio. Elas precisam ver as manifestações visíveis do poder do Espírito Santo descer no meio da igreja. Elas precisam ser batizadas com fogo. Elas precisam vivenciar as manifestações dos dons espirituais. No início do ano eu chamei os irmãos na virada. Nós oramos no ano passado 50 mil horas. Então, esse ano, o alvo é 70 mil horas de oração. Se você pegar 500 pessoas e dividir 15 minutinhas para cada uma por dia, irmãos, dá muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, começamos e estabelecemos. O ano que vem, esse ano, nós vamos orar para ganhar 1000 almas no nosso evangelismo que nós fazemos na feira. Um espaço muito grande que tem lá. E nós queremos 500 pessoas batizadas com o Espírito Santo em 2023. No mês passado, nós fizemos as contas. Nosso grupo de evangelismo já levou mais de 900 pessoas a fazer uma confissão pública por Jesus no meio da rua. E nós já temos mais de 500 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Mas isso não se consegue se você não estiver disposto a clamar a Deus. Nós precisamos de um avivamento poderoso, que levante as pessoas, que despertem as pessoas, que arranque do coração dela o amor pelos seus ídolos. As pessoas precisam sair da igreja com o senso do peso da glória de Deus. Elas precisam, no domingo à tarde, estar sendo preparada, porque ela sabe que domingo à noite, no culto, Deus vai usar o pastor e a palavra de Deus vai impactá-las e elas vão sair de lá impactadas pelo poder de Deus. Elas precisam pegar essa palavra que ouve do pastor na pregação e vivê-la durante a semana. Não, essa semana Deus me disse isso por meio do pastor. Eu vou viver, eu vou me tornar o melhor homem, a melhor mulher, o melhor jovem. Eu vou ser alguém diferente. Porque senão, irmãos, nós não vamos fazer nada que vá realmente influenciar.
Eu oro, Senhor, eu quero ser, eu amo ser igreja, mas não me deixa ser só uma igreja. Permita-me que a nossa igreja tenha o prazer de adorá-lo em espírito e em verdade. Permita-me que eu seja um pastor que te ame acima de todas as coisas. Permita-me que eu acabei o curso de Direito, eu fui o melhor aluno do curso de Direito, e quando eu acabei o curso, que a banca me deu 10, disse, agora você vai fazer a prova da vez. Não. Porque quando eu acabei o curso, eu fiz uma decisão, que a partir daquele dia, eu não iria ler mais nada que não tivesse ligado às Escrituras. Eu ia consagrar a minha vida inteiramente a outra vez voltar a ler a Bíblia, a aprendê-la, a decorá-la, a vivê-la, a ensiná-la com mais profundidade. Porque eu queria expressar o meu amor de forma viva e real, para que os outros vejam o quanto eu amo esse livro, o quanto eu amo essa palavra, o quanto ela é importante para mim, o quanto ela mudou a minha história, o quanto ela faz em mim um milagre visível. Perdoa o meu tom mais intenso hoje, porque é o desespero de ver, irmãos, a igreja morrer, e morrer o tempo todo, né? E ver os jovens sendo levados por enxurradas de mentira. Constantemente um pai de uma outra igreja me liga, pastor, ajuda meu filho, aí o filho vem para conversar comigo, o filho começou um curso na universidade, por exemplo, nas ciências sociológicas, não deu 2 semestres, quase 3 semestres de curso, o menino já não crê em mais nada. Acompanhei um menino, já era evangelista, filho de pastor, criado na igreja, professor da escola dominical, um menino sério, né, dedicado, um menino noivo, pronto para se casar, fiel, obediente a Deus, obediente a pai e mãe. Fez um curso, no final do curso, largou a igreja, largou a família, largou a noiva e foi morar com um rapaz. Porque nós não temos a coragem de dizer para os nossos membros, esse curso não, essa universidade não. Isso vai arranhar seu testemunho, isso vai arranhar a sua mente. Em muitos países, acompanhei um grupo de irmãos que foram para a França. No primeiro semestre do curso de artes, os alunos decidiram, fizeram um voto e abriram mão do curso na melhor universidade de artes do mundo. Eu li o testemunho para os meus jovens na igreja, quando eles disseram por que estavam largando. Por quê? Porque como crente era humanamente impossível continuar o curso. Porque o curso, embora seja um curso de arte, o professor todos os dias gastava um tempo para falar sobre sexo, pornografia e pedofilia dentro da sala. Então eles, opa, vamos trocar de curso, vamos fazer um outro curso, mas nós não vamos deixar a nossa mente ser tomada por isso. Por quê? Porque nós estamos numa batalha espiritual fortíssima. O diabo está minando o coração dos nossos filhos com desenho animado, com filmes, com o Instagram, com a moda, com o entretenimento o tempo todo. Então nós precisamos prepará-los no poder do Espírito Santo. Nós precisamos levá-lo a conhecer a Deus pessoalmente e ter uma experiência poderosa com Deus. A maioria dos adolescentes, irmãos, filhos de crentes, estão endemoniados. A maioria estão endemoniados. No nosso roletinho, um dos últimos roletins, um pai que ficou sabendo, né, do evento, que mora no Rio de Janeiro, pegou um avião, foi para Vitória, foi para um hotel perto da igreja. Um cara podre de rico.
mas com uma filha endemoniada. A filha não dorme, não consegue comer direito. E quando o demônio a toca, a ataca, ela grita a noite toda. Uma menina de 14, 15 anos, bonita, definhada, osso puro. O pai já levou ela em grandes lugares, fora do Brasil, em Pai de Santo, aquele monte de coisa. Levou em algumas igrejas. Mas ele foi lá. Mas naquele dia Deus usou o pastor Hernani de um jeito tão extraordinário. O diabo tomou ela no meio do culto. Jesus libertou aquela menina. Pela primeira vez na vida, ela dormiu de 11 horas da noite até 3 horas da tarde do outro dia. Quando ela acordou, o pai disse: você quer comer? Não, pai, eu quero ir lá para a igreja. Ela foi, tomou banho, se arrumou, chegou lá, as meninas estavam se arrumando, preparando o espaço, preparando uma cantina, arrumando a igreja, enfeitando a igreja. Ela chegou, se envolveu no meio das crianças, e conversando, e brincando, e feliz, ficou lá à noite, ficou o domingo, ficou aquela semana lá com a gente na igreja, e o pai extremamente feliz, porque viu a filha liberta do poder de Satanás. Escute-me, essa é a ordem que Jesus disse aos seus discípulos, quando os mandou a pregar. O que ele disse? Expulsai os demônios, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, e aos pobres pregueis o evangelho. Quando Paulo chega em Romanos 15, que ele diz aquele texto já me salvou de muitas coisas. Ele fala assim, olha, porque eu não fui a vocês com blá, 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 com palavras, com ideias, com conceitos. Eu fui a vocês no poder do Espírito, com prodígios, com milagres e com maravilhas. Ele fala assim, para que a fé de vocês não se apoiasse na minha pregação, mas na manifestação do poder do Espírito Santo. Então nós precisamos trazer de volta os dons espirituais por meio da igreja. Tertuliano, o grande pai da igreja, talvez o maior teólogo antes do concílio de Nicéia, o cara mais inteligente, mais fera de Bíblia, que era um homem cheio do Espírito Santo. Quando ele foi confrontar Marcião, que era um herético, que estava criando um outro cânon, e confrontar esse Marcião era um ex-presbítero da igreja, que havia sido excluído da igreja e se envolveu com a heresia do gnosticismo. E na disputa contra ele, olha o argumento teológico do maior teólogo da história da igreja, porque em termos de Bíblia, como ele está próximo da era apostólica, então ele é o cara mais fera sobre esses assuntos. Olha o que ele fala. Como prova total da nossa ortodoxia, como prova cabal de que Deus está conosco, eu te faço um desafio. Vê entre vocês alguém que tem o poder de expulsar demônios. Vê entre vocês alguém que tem o poder de revelar o coração e os segredos do coração dos outros. Vê dentro de vocês alguém que tem a capacidade de cantar um salmo em línguas, que possa profetizar ou interpretar uma língua. Veja se há entre vocês alguém que possa dizer ao morto para ele voltar à vida e essa pessoa continuar vivendo muitos anos no meio de vocês. Vê se há entre vocês alguém que tem a autoridade de orar e a chuva descer do céu. E aí ele diz assim, porque do nosso lado aqui, isso acontece naturalmente. Ele está dizendo que a evidência de que uma igreja que está pregando o verdadeiro evangelho é a manifestação do poder de Deus no meio da igreja. Primeiro remédio é uma volta da verdadeira espiritualidade. Segundo, um avivamento, uma manifestação poderosa do poder de Deus.
As pessoas da igreja precisam melhorar. Elas precisam consertar seu caráter. Elas precisam abandonar seus pecados. E sem o mover de Deus, elas não terão o temor necessário para abrir mão dos seus pecados. Em último lugar, um retorno da expectativa da iminente volta de Jesus. Escute-me, irmãos. O diabo distorceu a doutrina da volta de Jesus de um jeito que hoje as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso. Hoje, nenhum teólogo liberal admite a volta de Jesus. E nós estamos discutindo se é antes ou depois, e estamos esquecendo que a ênfase bíblica é a iminência. E veja, nós temos um problema histórico seríssimo, porque do século III em diante, depois de Orígene e Clemente de Alexandria, que criaram um método de interpretação alegórica, desprezaram a ideia do milênio literal. Agostinho se torna um teólogo proeminente e rechaça e confirma essa teologia. Então, nós temos do século IV até o século XVII a ausência da crença no arrebatamento da igreja. O amilenismo da Igreja Católica, o amilenismo de Agostinho, o amilenismo de alguns reformadores não cabe ao arrebatamento da igreja. No século XVII, quando os puritanos tiveram acesso, por exemplo, à tradução da Bíblia do Rei Tiago e a Bíblia de Genebra, que é uma tradução que vem para o inglês, que fica disponível, é que as pessoas começam a ter acesso à Bíblia e começam a reler os textos do Antigo Testamento, é que volta a nascer uma esperança da volta de Jesus. Então, grandes puritanos começaram a ver a ausência da igreja de pregar de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, essa pregação começou a ajudar a igreja de tal forma que quando no século XVIII surge o liberalismo teológico que varreu os seminários da Europa e os seminários dos Estados Unidos, onde as igrejas enfraqueceram e ficaram com pouca gente. A ideia de que Moisés não era o autor das escrituras do Antigo Testamento, dos primeiros 5 livros, a ideia de que os próprios evangelistas que tinham nome não eram autor dos próprios livros, dos evangelhos, aquele negócio causou um alvoroço, aquilo esvaziou um monte de igreja. Mas a crença e a pregação da volta de Jesus começou a encher outra vez a igreja. Essa pregação, irmãos, criou seminários e institutos no mundo inteiro. Os grandes institutos voltarem a ser cheios, as conferências bíblicas começaram. A Bíblia Scofield nasce desse tempo de zelo, de pregação, e começou a crescer um nível de santidade, de desejo de buscar a Deus, que produziu um grande avivamento da Rua Azusa. O Estado de Israel só existe por causa dessa esperança. Quando os puritanos voltaram a ler os textos do século XVII, século XVIII, eles começaram a entender uma coisa fantástica. Deus ainda tem promessa a cumprir para o Israel literal. Até então ninguém tratava judeu bem. O próprio Lutero mandou matar todos eles, porque não prestava para nada. O livro que ele escreveu foi usado por Hitler depois. Ele reeditou o livro e vendeu para mostrar que Lutero também odiava os judeus. Mas veja, a leitura do Antigo Testamento pelos puritanos levou eles a pregar de que Israel ainda voltaria como nação. E por causa dessa pregação, o Estado de Israel voltou a ser nação em 1940. O primeiro ministro
primeiro-ministro britânico que lutou para isso, era um pregador que aceitava e cria que eles deveriam voltar como nação por causa da leitura bíblica e da volta de Jesus. Eles começaram a ensinar que antes de Jesus voltar, Israel seria restabelecido como nação. Então, essa pregação encheu a igreja, promoveu o movimento de santidade, promovia a oração, promovia a busca por Deus, o desejo de encontrar com Jesus. Os textos bíblicos sobre Maranata, os textos que falam que eu estou voltando, ou seja, começou a surgir pregação sobre isso. Quando você lê os sermões de Moody, a maioria deles é sobre a volta de Jesus. E nós não pregamos, as pessoas hoje estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. E isso gerou um problema, gerou uma frieza. As pessoas estão esperando não sei o quê, mas elas não estão se preparando para o toque da última trombeta. Eu não estou aqui brigando se você é pré ou pós. Eu estou dizendo de que Jesus vai voltar e nós precisamos voltar a pregar essa palavra. E não há avivamento se não tiver a pregação da volta de Jesus. Uma das coisas que foi apontado pelo movimento de línguas no mundo inteiro, historicamente, todas as vezes que você estuda um grupo que começou a manifestação do dom de língua, começou a esperança da volta de Jesus nascer no meio do povo. Todo o mover de Deus, todo avivamento, a mensagem que começou a despertar. Você vê o próprio Charles Finney pregando sobre isso. E ele fala que ele vem de uma tradição que nunca se pregava sobre isso. E nós precisamos sermos acesos outra vez, irmãos. O nosso coração precisa queimar outra vez. O desejo do encontro do noivo, o desejo de estar preparado, a parábola das 10 virgens, tantos textos do Novo Testamento, com Paulo falando, com João falando, mais um pouquinho de tempo que virá e não tardará. Todos os pais da igreja pregaram sobre a iminente volta de Jesus. Todos os crentes fiéis de todas as gerações criam que Jesus poderia voltar na sua geração. O grande Newton, o pai da física, era o maior estudioso de profecia do seu tempo. Ele, inclusive, marcou um tempo, que o tempo do mundo acabaria. Ele criou até uma data, tanto que ele pesquisava isso. Ele escreveu muito mais sobre a volta de Jesus, sobre o milênio, sobre eventos futuros, do que sobre física. Então nós precisamos despertar outra vez esse interesse, porque foi essa fé no Novo Testamento. E veja, o texto que eu li aqui fala exatamente isso. Ele fala sobre a gente viver nesse presente século sóbria, justo, piamente. O 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. O texto que nós lemos diz que a grande motivação, porque eu preciso viver uma vida pia, uma vida piamente, uma vida justa, uma vida sóbria, não dominada pelos meus desejos, é porque o dia, aquele grande dia, está se aproximando. Veja que os remédios que Deus nos dá são simples. Você não precisa ser um cientista para ensinar criacionismo para os seus jovens. Você só precisa ensiná-los a amar a Deus. Você só precisa ensiná-los a ser cheio do Espírito Santo. Você só precisa estimulá-lo a crer de que a volta de Jesus é real. De que a história tem um fim. E quem vai dar o fim a essa história é Jesus Cristo.
E aí sim, nós vamos experimentar então um grande mover de Deus. E veja, irmãos, o som desse mover já pode ser ouvido. Deus já começou a preparar a igreja para esse mover. No mundo inteiro tem gente clamando por isso. No mundo inteiro tem igrejas orando e jejuando por um mover. Nós precisamos de uma ação graciosa de Deus sobre esse tempo. Nós precisamos que esse mover venha e assopre poderosamente sobre nós. Mas isso só vai acontecer se a gente pregar isso. Por isso o termo termina assim, ó. Fala disso. Fala disso. Exorta e repreende com toda a autoridade. E ninguém te despreze. Vamos de pé. Os irmãos podem me ajudar com a música aqui?